Glória a Deus. Vamos lá, então. Eu queria ler aqui uns versículos só, e depois a gente vai fazer oração, para não estender muito, né, para vocês poderem dormir mais cedo. A minha esposa aqui ela vai dormir 9 horas. Se deixar 8h30, ela já está indo dormir, que ela Ela acorda está aí assim. do lado, bispo? Oi? Ela está aí do Não, lado? não, está Não? lá no quarto, já está se preparando para dormir. Ah, Ela chega, toma banho, janta e vai dormir. Eu queria ler o Salmo 7, Salmo número 7. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Glória a Deus. Ele diz assim: Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem o livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei-me do que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Bom, nós sabemos que Davi foi um homem que confiava muito em Deus. E acho que o que mais Deus apreciava nele era a fé dele. Porque Davi não era um homem perfeito, tão perfeito e santo, né? Tanto é que ele até pecou, né, de adultério e tudo. Mas Deus amava ele, inclusive deu testemunho dele, porque ele tinha uma fé inabalável em Deus. E Deus aprecia isso em nós quando nós temos uma fé em Deus. Mas tem pessoas que confiam em outra pessoa, mas não confiam tanto em Deus. Então Deus apreciava muito isso em Davi, pela fé que ele tinha em Deus, porque todos os salmos que o rei Davi escreveu aqui, ele fala da segurança que ele tinha em Deus, ele fala da fé que ele tinha em Deus, da esperança que ele tinha em Deus. Então, cada um de nós que estamos aqui, com certeza, eu também, a irmã Zilda, o Zé, a Thalita, o Josi, o Maurício, a Zoraide, a Beatriz, todos nós aqui, temos algo dentro da gente e que pedimos a Deus que venha nos ajudar, né? Porque muitas das vezes a medicina não dá conta, a medicina não faz aquilo que a gente está precisando que faça, né? Então, os médicos ficam, coitados, sem saber o que fazer, porque eles receitam os remédios e não tem cura. Tem remédio que você tem que tomar até o teu último dia de vida, né? Mas Deus não, Deus ele tem poder para isso. Agora, o que nós temos que fazer? Procurar Deus, procurar ter confiança em Deus, saber que Ele fez todas as coisas. Deus não precisa do ar, Deus não precisa comer, Deus não precisa beber, Deus não precisa de água, porque Ele é Espírito, Ele é Deus. Nós precisamos porque Ele fez a terra para nós habitarmos, né? Então, o que Ele quer de nós? Que tenhamos amor ao próximo. O perdão é algo assim que mexe com o coração de Deus. Por quê? Porque quando ele vê que eu perdoo até o meu inimigo, aquela pessoa que está contra mim, ele gosta disso, porque ele trouxe a salvação, trouxe o seu filho para morrer na cruz do Calvário, porque ele quer perdoar, seja qual for o pecado, né? Tem religião e tem pessoas que se condenam e condenam, mas Deus não está condenando ninguém, porque nós estamos no período da graça. A graça é um favor imerecido, que nós não merecemos, mas Deus nos deu. E ele não cobra isso. Ele não cobra. Então, Davi tinha assim, um privilégio com Deus, porque Davi era um homem batalhador, um homem corajoso, e ele confiava em Deus, mesmo sendo perseguido pelo seu próprio filho. O próprio filho queria matar ele, porque o filho dele pegou o reinado dele, queria ser rei, e perseguiu o seu pai. Então ele, para não matar o seu filho, não brigar com o seu filho, ele se distanciou, foi se esconder nos lugares, nas montanhas, mas foi perseguido pelo exército do seu filho. Mas ele orava até pelo seu filho, mas ele confiava em Deus, que Deus não ia deixar. Então qual foi o fim do filho dele? Uma flecha veio, do nada, uma flecha. Ele se engasgou numa árvore e morreu. Então, coisas que Deus faz.
a defesa de Deus para aquele que ama Ele. Então, se nós que estamos aqui agora ouvindo essa palavra, que eu sei que você está aqui porque você gosta de Deus, porque você quer Deus, e eu tenho certeza que Deus ama cada um de nós que estamos aqui, aqueles também que não puderam vir, tenho certeza disso, né? Então, isso é muito bom para nós, tá? Eu peço desculpa de eu ter feito no YouTube, mas eu senti que não tinha graça fazer no YouTube, porque eu não podia ver o rostinho de vocês aqui, eu estou vendo, né? E isso é muito bonito, porque como Deus me mostra muita coisa, eu preciso ver as pessoas. Por isso que nós estamos fazendo videoconferências, né? Então, eu tenho certeza que Deus não está triste com ninguém aqui, Deus não está com raiva de ninguém aqui. Porque Ele sabe que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos carne, que, né, em certo momento da nossa vida a gente se aborrece e, de repente, a gente já não é mais aquela pessoa. Então, a gente tem que esperar, dar um tempo para nós mesmos, né? Dar um tempo para outra pessoa, não exigir as coisas para o mesmo dia, para a mesma hora, né? Eu estava falando agora sobre o Josi, das responsabilidades que ele tem, dos negócios dele, da vida dele. E nós que somos dessa idade, eu não estou falando da Thalita, não, que são jovens, né? Mas nós que somos dessa idade, nós somos muito seletivos, né? Qualquer coisinha a gente se desmancha, o coração fica abalado, né? Os jovens não, os jovens vão adiante, não querem saber. Porque, na realidade, nós somos assim quase que um pouco até rejeitados, né? Isso é normal, porque ninguém tem diálogo assim com uma pessoa de outra idade, né? Mas nós vamos levando e nos confortando no nosso coração com Deus, não é verdade? Então eu peço a bênção de Deus para a vida de vocês, peço que Deus venha realizar o desejo de vocês, que eu sei que são desejos bons, que vocês querem o bem para vocês, para a família de vocês, é o que nós mais queremos, né? O bem para nós e para a nossa família. Então, eu não posso agradecer vocês por estarem aqui, porque eu acredito que Deus já agradece a vocês por estar aqui. Então, isso é muito bom, tá? Porque eu também estou junto com vocês, nós estamos iguais aqui, na mesma igualdade. Apenas eu que estou falando, mas nós estamos na mesma igualdade, tá? Então, que Deus venha abençoar muito, fortemente a vocês. Eu queria até que a Zoraide pudesse falar um pouquinho, porque tem a Thalita, tem o esposo dela, tem o Josi, tem o Zé, que não ouviram o testemunho de vocês. Você faz esse favor para mim, Thalita? Desculpa, Zoraide. A Zoraide é lá da nossa igreja. E eles passaram um momento muito difícil na pandemia. E até falaram para eles que eles não iam voltar para casa, que eles iam morrer no hospital. A Zoraide ouviu isso, né, Zoraide? Então é uma coisa muito ruim, mas ela venceu, porque ela confiou em Deus, assim como o rei Davi também confiou. Ela confiou em Deus e Deus deu vitória para ela e para ele, né? Fala um pouquinho aí, Zoraide. É verdade. Primeiro foi o Maurício, que ficou doente, né? Muito doente. Ele nem queria ir no hospital e com muita insistência minha, ele acabou indo. Por cento só tinha 25%. O resto já estava tomado. E quando ele deu a entrada, ele já foi direto fazendo exames e o médico já me falou logo, ele vai direto para a UTI. Não tem como ele ficar fora. E o tempo todo que ele entrou, os médicos todos os dias só falavam que ele ia ser entubado. Então, por áudio que eu conversava com os médicos, tudo, e eu passava os áudios para o bispo e nós íamos fazendo oração todos os dias. E então foi quando o bispo também falou, não, vamos fazer oração, ficar firmes, né, que tudo vai dar certo. E pedindo a Deus. Fui indo para a igreja, mesmo ele estando internado, a gente foi fazendo os cultos, fomos orando, pedindo, e em nenhum momento, depois que ele estava internado, que ele saiu daqui de Arujá, foi transferido para outro hospital, porque não tinha mais como ele continuar aqui, porque ele estava no limite máximo, né, de oxigênio, tudo. O médico falou, você vai para outro hospital, e nisso que ele foi, de lá ele teve uma melhora, foi tendo uma melhora, e aí com 17 dias ele saiu do hospital. Ele saiu num dia, foi numa segunda, foi numa terça-feira, e no dia seguinte quem internou fui eu. Aí acabei internando também, só com 50% do pulmão, e aí foi uns 8 dias também de uma longa trajetória, ruim também, fiquei muito ruim,
Quando nós voltamos para casa, nós não tínhamos força ainda nem de, assim, tomar um banho sozinho, fazer nada. Nossos pulmões ainda não estavam resistentes. Mas o bispo começou a fazer oração com nós todos os dias, através de chamada, né? E a gente orava, um copo de água, colocava a água, e após a oração, a gente tomava água e todos os dias, né? Ali, foi direto. Eu acho que foi, uns 10, 15 dias, né, bispo? De oração? Mais ou menos, uma semana. Mais ou menos 10 dias, eu acho que foi. E aí foi disso que a gente foi melhorando. Mas, assim... Vocês foram para casa da sua sogra, né? Ficaram lá. Tivemos que ficar lá, porque depois de nós, o meu filho, a minha nora, meu neto, pegaram também. Então, ficou todo mundo isolado. E minha sogra, já de idade, mesmo assim, ela cuidou de nós dois, né? Porque meu filho já não podia ficar com nós mais, porque o médico já tinha falado, vocês têm que ficar afastados de quem agora pode pegar, né? E foi assim, uma coisa automática, foi pegando um atrás do outro, a família toda pegou. Mas a nossa confiança em Deus, porque nós tivemos, assim, muitas pessoas que vinham para nós, que eram daqui, que têm palavra de Deus, conhecem, né, palavra de Deus, e falavam para nós, falavam que ele já estava entubado, que eu nem sabia. O médico nem havia comentado comigo, as pessoas falaram assim, ele já está entubado, né? Eu falei assim, não, ele não está entubado, não tem nada a ver isso. Mas profetizavam que ele não ia sair. Achavam que ele ia morrer. A mesma coisa comigo. Porque como eu fiquei muito ruim, todo mundo achava que nós não íamos sobreviver. Então, foi assim, um tapa, né? Que a gente deu através do inimigo. Porque o inimigo afrontou tanto a nós que, graças a Deus, a gente conseguiu. Né? Porque eu aqui no Hospital de Arujá, aqui, 3 pessoas na minha sala, no meu quarto lá, foi entubado, não ficou 24 horas, morreram. Meu Deus. Então, quem entubava, eles largavam lá e ficava lá. Então, graças a Deus, eu não entubei e não fiquei com sequelas nenhuma. Glória a Deus. Graças a Deus, ao bispo também, e a Deus, eu estou aqui. Não, amigo, só graças a Deus e a fé de vocês. Tá? Amém. Porque se vocês não tivessem fé também, não adiantaria nada, não. Exatamente. Foi a fé de vocês e Deus que realizou a obra. Amém. Jesus. Graças a Deus, assim, desde que nós fomos para a igreja, nós se batizamos 12 de março de 2011. 2011? Eu batizei vocês? Foi, bispo. Foi. Em 2012 nós se batizamos. E nós já éramos da outra igrejinha, né? Não era ainda daqui. Eu que fui primeiro, tudo, mas olha, a gente também não tinha conhecimento da palavra. Éramos católicos, tudo, mas depois que eu comecei a ir para a igreja, tudo, um dia o bispo falou, né? Olha, eu gostaria muito de conhecer seu esposo. E ele não bastante, né? Ele não queria saber. A vida dele era outra, era uma pessoa muito do mundo, bebia, e as minhas orações eram mais por causa da bebida. Nossa vida, assim, não tinha valor, né? Nada dava certo. E graças a Deus, eu lembro assim, eu e minha sogra já era evangélica. 17 anos nós contamos certinho, em oração, para ele poder largar da bebida. E ele passou por várias vezes pelo Vale da Morte. E até o bispo mesmo, uma vez, falou para ele, se você se batizar, seguir a Deus, Deus vai prosperar mais na sua vida ainda. Graças a Deus, desde que nós entramos na igreja, não tem faltado. Nós pode, assim, passar uns apertos, algumas aflições, porque somos falhos, temos muitos erros, mas Deus está sempre ali. Nós não, assim, passamos tantas aflições que não pode ser superada. Tudo a gente supera, passa por cima e depois as pessoas veem, nossa, como que vocês conseguiram? Ninguém acredita como que a gente conseguiu chegar até aqui, até agora. Mas eu falo muito que é graças a Deus. Maurício está desempregado. Você teve que trabalhar em São Paulo, hoje você está aposentada, Maurício está empregado, graças a Deus, né? Então, vale muito a gente persistir, confiar, né? É isso que a gente faz muito. Tem os nossos altos e baixos, mas a gente passa por cima e continua. Às vezes o bispo dá uns puxão de orelha, mas a gente continua. Faz parte. Graças a Deus.
Que bom, isso é maravilhoso. E tem vários testemunhos lá na igreja, né, Zoraide? Tem Acho que muitos você testemunhos. chamar alguém para. A Lu, por exemplo, tem um testemunho muito bonito, né? De Isso. gravidez, né? Que ela não era. É. Ela, 10 anos ela tomava remédio para engravidar e nunca engravidava e não podia engravidar. Então chegou um dia, eu fiz uma campanha lá na igreja e falei assim: faz o teu pedido agora. Então ela fez o pedido que Deus limpasse o útero dela e não demorou, na mesma semana, não é isso, Dorante? Ela começou a É. sentir enjoo e estava grávida. Verdade. Quantos anos tem a filhinha dela? Eu não lembro, 6 anos, né? Mais ou menos. Já fez 8. Já? Já 8 anos. Até eu Isso, estranho. meu Deus do céu. 8 anos. Então, muitos testemunhos bonitos, né, do bem. Ela também desacordou, pegou os Covid, ficou como morta em casa, né? Você sabe desse testemunho também, né? Uhum. Muita coisa bonita que Deus faz. Então é isso, é a segurança que Davi tinha em Deus. É isso daí, essa segurança que nós temos que nos apegar com Deus. E ainda vou dizer uma coisa, não adianta que de repente a pessoa ela vai por um caminho, ela fica tentando aquele caminho, está vendo que não tem jeito, mas não desiste daquele caminho. Mas o dia que desiste, Deus vem e abraça essa pessoa e muda a vida dela, e ela passa a ser uma pessoa diferente, uma pessoa segura, porque ela tem o Deus que fez todas as coisas. Então, quando nós confiamos em Deus e nós oramos, como esse casal orou, estava num momento muito difícil, e ela foi boazinha aí, porque o que falaram foi pior ainda. Falaram que eles iam ficar lá, que eles iam morrer lá, não ia voltar mais. Entendeu? Então, assim como uma coisa que estava profetizando que eles não iam voltar mais. Só que voltaram. Voltaram para casa sim, graças a Deus. Tem a casa própria deles, o filhinho deles casou com a Ana Paula, que é uma menina de Deus também, tem seu filhinho. Só bênção, só bênção. Já estão fazendo a casa dele, né? Isso é maravilhoso. Né? Então, é confiar nesse Deus que Davi confiava. Quando a gente entrar num momento difícil, que cada um de nós entramos, isso é da vida mesmo. Pode ser crente, pode não ser, pode ser o que for. Nós entramos, nós temos que nos segurar em Deus, nesse momento difícil. Quantas coisas vem um problema para mim, eu já entrego, já ponho na mão de Deus. Senhor, me dá livramento. E Deus me dá livramento. Sabe? Deus me dá livramento, graças a Deus. Então é isso que nós temos que confiar. Você está andando na rua, fala com Deus, vai falando com Deus, vai confiando em Deus, vai pedindo Deus para te dar livramento nos teus negócios, na tua vida. Isso é muito importante, sabe? Muito importante para nós. Eu não quero fazer essa oração. Quero pedir a você que você fale com Deus no seu coração, dentro de você. Conversa com Ele, porque Ele conhece a tua mente. O diabo não, mas Ele conhece. Deus conhece a tua mente, porque foi Ele que nos fez. Nós viemos do primeiro homem que Ele fez, que é Adão. Né? Então, a mesma coisa que Ele fez Adão, veio para nós também. Né? Então, Ele conhece a tua mente, conhece o teu coração, Ele conhece você antes de você nascer. Se você quer saber. A Bíblia nos ensina isso. Ele conhece cada um de nós. Por isso ele é um pai amoroso, um pai bom. Às vezes você pensa que você não tem guarida com ele, que você não pode ser beneficiada por ele. Isso é errado. Pode sim. Pode sim. Não está existindo condenação, não. Vai existir um dia para isso, para condenação. Mas Deus não está condenando ninguém. Tá? Então, eu desejo que Deus venha trazer muita felicidade para vocês. Eu desejo que Deus venha realizar o desejo de vocês. Tá? Que Deus venha confortar o coração de vocês. Nós temos um casal jovem aqui, que tem um futuro pela frente, que é a Thalita, que é o seu esposo. Né? Vai crescer essa família. Ela fica brincando aí com Deus, que você vai ver só. Deus vai te dar uma filharada aí que você não vai. Depois vai achar até ruim. E aí tá. Eu criei, eu estou me arrepiando todo aqui. Glória a Deus. Então, é nesse momento que não é o pastor Gil que faz nada. Tá? Não é o bispo Gil que faz nada, não. O bispo Gil é um colaborador que vem incentivar todos nós irmos na presença de Deus.
Porque não adianta eu falar e nós não chegarmos na presença de Deus. Então você tem que ir junto comigo na presença de Deus, falar com Ele. Aí Ele vai te atender. Ele vai te atender. Tá? Então, Josi, mais uma vez, querido, eu nunca me esqueci de ter batizado você. Certo. Nunca esqueci disso. E lembro que você chegou correndo, e eu já estava batizando, e ali eu batizei você. Então, você imagina se você tivesse que cumprir, estudar para ser batizado, e que não podia por causa disso, por causa daquilo, você imagina como seria difícil para você, não é verdade? Então, o batismo não é a salvação, tá? O batismo é um mandamento de Deus. É bom que você faça, mas ele não é para batizar. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Então diz assim, aquele que crê e se batizar e for batizado será salvo. Então, primeiramente, você tem que crer. O que é crer? É confiar. Confiar em Deus, confiar nele. Esse casal que está aí, essa bênção, Maurício fica lá na porta da igreja, vigiando, cuidando da igreja. Ela também põe o copo de água lá para o bispo, ajuda lá, às vezes, lá na igreja. E é assim, nós vamos levando a nossa vida. Ontem foi um culto maravilhoso, né, Zoraide? Foi muito gostoso, né? Foi um culto muito bom ontem. Né? Foi, verdade. Então, o louvor, então, nem se fale. Oi? O louvor nem se fale, pastor. O louvor foi muito gostoso, né? Muito bom, é verdade. Então é assim, a confiança em Deus. Porque, de repente, você não tem ninguém por você. Quando você passa a confiar em Deus, você passa a ter segurança, porque você sabe que a tua confiança está em Deus, num ser único, que é forte, poderoso e que fez todas as coisas. E outra coisa, quando vier aquela avalanche, tenha calma, vai se passar, vai vir um novo dia. E esse novo dia, porque Deus às vezes não realiza as coisas na hora, você tem que ter paciência, aguardar. Então eu queria que nessa oração, nós vamos fazer diferente agora. Eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês fechar os olhos e falar com Deus o seu pensamento. Não precisa verbalizar, só orar a Deus, falar com Ele e fazer o seu pedido a Ele. Senhor, eu estou precisando disso, porque não fica com vergonha disso não, porque Ele sabe que você está precisando. E Ele gosta disso. Ele gosta de abençoar. Uma vez um cego falou para Jesus, Jesus de Nazaré, tem piedade de mim. E ele disse, o que você quer? Eu quero enxergar. Jesus poderia ter falado assim, mas você é um pecador. Não. Ele disse, então, veja. E ele passou a ver. Então, isso quer dizer que ele gosta de abençoar as vidas. Ele gosta e ele quer abençoar cada um de nós que estamos aqui. Tá bom? Eu também sou necessitado dessa bênção. Então, nós vamos orar 1 minuto, tá? 1 minutinho. Você vai falar com Deus, vai fazer o seu pedido, tá? O que mais você quer, pedir para que... Aí eu tenho certeza que ele vai fazer e você vai abrir você um leque de fé. Quando você vê que ele atendeu o seu pedido, você vai começar a pensar diferente. Você vai começar a crer que realmente ele existe, porque ele te ouviu. Por isso que eu quero que você ore somente com ele, no seu pensamento. Não precisa falar aqui para mim ouvir, para ninguém ouvir, porque ninguém aqui vai fazer nada por ninguém. Só ele, Jesus Cristo. Então, eu peço essa gentileza agora, em nome de Jesus, tá? Vamos fechar os nossos olhos, em 1 minutinho só, e vamos falar com Deus. Amém. Eu queria pedir, Thalita, dê a mão agora para o seu marido. A Bia também, dê a mão para o seu marido. Dê a mão agora, os dois. A Maurício, a Zoraide também. O Zé, põe a sua mão na direção do seu coração, tá, Zé? E a irmã Zilda também.
Zé, Deus tem algo maravilhoso para você, Zé. Ele está te esperando, tá? A hora que você decidir, vem que ele está de braços abertos para você, tá, querido? Ele vai te abençoar, ele vai limpar tuas lágrimas, porque ele conhece as tuas lágrimas e o teu sofrimento, tá? Não tenha medo, porque ele te ama. Ah, mas eu já... Isso, ele te ama. Essa palavra te ama, ela é muito forte, que ela joga por terra todo o passado de cada um de nós. Tá bom? Existem anseios até de morte, de querer morrer, muitas coisas. Mas Deus vai limpar o nosso coração e a nossa vida. Vamos nos unir agora em nome de Jesus e que Deus venha abençoar a tua vida agora. Dê a mão a quem você ama, porque não vai adiantar. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês agora, que é verdadeiro. Não vai adiantar você chorar quando a pessoa que você gosta estiver no caixão. Aí não adianta mais nada. O que adianta é agora. É agora. É agora que nós temos que fazer. Amar, tratar bem, estar juntos, com amizade, com amor, com carinho, com companheirismo. Temos que estar juntos agora. E nessa junção, Deus vai ouvir a nossa oração e a nossa fé, porque nós vamos estar num propósito só. Então, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero fazer essa oração por você. Feche os olhos agora em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu não precisava mais, Senhor, orar, porque eles já falaram com o Senhor. Mas eu venho diante de ti agora, ó fortaleza de Israel, porque tu és o Deus de Israel, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que abre a madre da mulher que não tem, o Deus que faz milagres, o Deus que deu um filho a Sara com 90 anos de idade. Tu és esse Deus, o Deus de Israel, o Deus maravilhoso em quem confiamos. Se o Senhor fez tantos milagres e tem feito tantos milagres, será que o Senhor não pode curar uma simples enfermidade? Algo que essa pessoa está reclamando há muito tempo? Sim, o Senhor pode. E não podemos, não devemos duvidar de ti, porque tu és Deus. Então, meu Pai, eu sei que eu não sou digno, mas eu quero te pedir que o Senhor acolha nossas orações nesta reunião. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aqui agora. Em nome de Jesus, que o Senhor venha unir esses casais, que o Senhor venha abençoar essas vidas, essa família, meu Deus. Em nome de Jesus, livrando elas do mal, do olho grande, da inveja, da macumbaria, da feitiçaria. Que o Senhor venha dar livramento, Senhor, dos problemas, daquelas pessoas que se levantam contra nós, que se levantam contra essas vidas, meu Deus. Então eu entrego cada um seus negócios, seu trabalho, sua família, sua casa. Eu entrego cada um em suas mãos agora. No nome santo de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.